Bolo Rafaelo, fácil, sem complicação e saboroso. Você que gosta de um bolo marcante, vou te trazer essa receita agora. Então já sabe, né? Vem comigo. Então, para nossa receita, vamos utilizar 30 gramas de amêndoas. Aqui ela está muito bonita, mas a gente vai precisar triturar, tá? Ela não precisa ficar em ponto de farinha. Triturada já está ótima. Vamos utilizar também o nosso açúcar refinado. 120 gramas é o suficiente para essa receita. Vai ficar com um sabor bem interessante. E a medida correta para essa massa de bolo. Vamos utilizar também coco ralado, 20 gramas. Eu tinha ajustado para vocês para não ficar muito bolo de coco, então 20 gramas é uma medida muito boa, coco ralado fino. Leite em pó. Aqui vamos utilizar 30 gramas para intensificar esses sabores que a gente encontra no Rafaelo, que fica maravilhoso. Farinha de trigo tradicional, 170 gramas, peneirada, tá? Para tirar aqueles gruminhos que ficam geralmente no trigo. Vamos utilizar também o nosso fermento em pó, será uma medida de 10 gramas, que é o mais comum que a gente utiliza para os bolos. E como a gente tem visto, o crescimento fica muito acentuado, muito bom. Nesse daqui será 2 ovos. É a primeira vez, tá, pessoal, que a gente vai trazendo com 2 ovos. Bem reduzido, mas fica bem interessante. Ovos pequenos. 35 ml de óleo de girassol é a quantidade correta para a gente utilizar nesse bolo, para não ficar com gosto residual. E o nosso leite, 150 gramas ou ml de leite integral. Aqui ele está na temperatura comum, tá? Temperatura ambiente. Nossa baunilha, você pode ter duas opções. A gente vai utilizar ou a pasta de baunilha, ou você também pode utilizar a essência da baunilha. Só que na essência da baunilha você sempre vai colocar no finalzinho, um pouco mais. Se for a pasta de baunilha, fica a seu gosto. Então no nosso bol a gente vai começar batendo os nossos ovos para começar a trazer aquela aeração, tá? A gente vai incorporar pelo movimento do fouet toda aquela incorporação e aí a gente também vai começar a incluir os ingredientes. O primeiro deles, como sempre, é o açúcar e aqui a gente vai mexer até que ele forme uma massa homogênea nessa estrutura aqui, tá? Aqui a gente já começa a ter a diluição do açúcar. Vamos incluir também o nosso óleo, na medida que foi selecionado lá 35 ml, que é uma medida exata, muito boa, não vai ficar com o seu bolo com aquele gosto de óleo, tá? Nem aquelas manchas na mão do óleo. Aqui ele vai ficar muito bom mesmo. Vamos incluir o nosso leite e vamos continuar sempre mexendo. Lembrando que o fouet, diferente da nossa batedeira, ela incorpora bastante ar, tá? E assim com movimentos leves. A gente incorpora agora também as nossas amêndoas. Eu fiz um processo, pessoal, que é sempre dar uma torradinha antes de moer, tá? Para ele intensificar os aromas ali. Nosso sal, na medida ali de 2 gramas, que é uma pitadinha, ele realça os sabores dos ingredientes. E a nossa pasta de baunilha. Aqui você vai colocar a gosto. Mas se você já colocar essa medida que a gente está vendo aqui no vídeo, ele já fica bem evidente. Se você quiser com mais baunilha, aí fica a seu critério. Se não tiver, essência de baunilha, uma colherzinha de chá. Vamos incluir também o nosso leite em pó, para poder trazer mais evidência desse Rafaelo, né? Que fica muito marcante. E o sabor vai ficando muito interessante, tá? Aqui ele já começa a se tornar um bolo, uma massa bem aromática. Nosso coco ralado, aquela parte, aquele coco ralado, de preferência o mais fininho que você encontrar, para não ficar mastigando só o coco no bolo, tá? E aqui ele vai ser bem aromático também. Essa mistura de ingredientes, pessoal, vai trazendo assim uma essência, um aroma muito interessante, porque é uma combinação de ingredientes que naturalmente já são aromáticos. E aqui a nossa farinha de trigo, a gente vai incorporar aos poucos a farinha de trigo já peneirada. E a gente vai alcançar uma estrutura de massa muito boa. Lembrando que isso aqui é uma massa de bolo e não de pão, não precisa bater, a gente incorpora, tá? Essa é a estrutura. A gente consegue ver que ela está bem lisinha, está bem incorporada, os ingredientes foram bem dissolvidos ali, né, hidratados também na massa. Na nossa forma de 20, que não é de buraco no meio, a gente já vai colocar a nossa massa,
que ficou maravilhosa, muito bonita, muito aromática, uma ótima estrutura. Lembrando, pessoal, que vocês não podem esquecer de colocar o fermento em pó, tá? Eu não gravei, mas o fermento em pó foi colocado aí, pessoal. Vamos levar para o forno a 180 graus, de 40 a 50 minutos, dependendo do forno. Mas tem que estar pré-aquecido a 90 graus. E o resultado, pessoal, é uma massa fantástica. Aqui a gente já consegue ver a estrutura dela. Agora, depois de pronto, fica desse jeito. A gente consegue ver que nas bordinhas ela já soltou. Esse é o ponto do assamento. E você não precisa ficar passando espátula, faca do lado do bolo, quebrando às vezes. Então, assim, esse ponto é o correto. Nossa massa aberta, olha como é que ficou bonito. Bem aerado, espalhou bem ali a estrutura, cresceu muito bem, desenvolveu muito bem também. E ficou com um sabor incrível. E esse recheio aqui, pessoal, olha que maravilha. Eu vou ensinar vocês no vídeo mencionado, tá? Esse é o recheio do Raffaello, mas você pode colocar no bolo que você quiser, mas no Raffaello vou te contar que ficou muito bom, ficou muito saboroso. E aqui a gente coloca uma camada generosa, porque bolo recheado é sempre com bastante recheio, né? E esse aqui então tá muito aromático, tá? E eu vou dar uma dica para vocês desse recheio lá no mencionado. A gente vai espatular para poder equilibrar certinho. Ele tá numa estrutura muito boa, não tá duro, não tá muito mole, e ele ficou no ponto exato. A gente vai cobrir agora, se tirei aquela tampinha de cima, só para alinhar o bolo, tá? Mas você pode, se o seu bolo crescer retinho também não tem problema. Colocamos aí na nossa cobertura, que eu vou ensinar para vocês no vídeo mencionado. E logo em seguida, pessoal, nosso coco ralado fino, tá? Aí você vai colocar a medida que você achar que é interessante. Essa quantidade aqui eu usei 35 gramas de coco ralado. Mas você pode usar o tanto que você achar que é melhor. Já ficou perfeito, pessoal. E o resultado é uma massa deliciosa. Então já sabe, curte, comenta, compartilha, faz a receita, me marca, me conta. E eu vou te esperar no próximo vídeo, que eu tenho novidades maravilhosas para você também.